Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. E nós vamos para o Salmo 36. E eu quero ler os versos 1 e 2. Esse texto vai ser o nosso trilho, o nosso ponto de partida, e também ele define aí para onde nós vamos e toda a nossa reflexão. O texto sagrado diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Como eu disse, eu quero tomar esse texto, uma declaração das Escrituras, como ponto de partida e como algo que defina o trilho da nossa reflexão. Falando em reflexão, eu gosto sempre, quando eu estou lendo, meditando na palavra de Deus. Para mim, a meditação é mais do que a leitura, ela envolve questionamentos. Eu digo que é conversar com o texto. Então, às vezes, eu leio, releio o texto, gosto de fazer perguntas, e normalmente essas perguntas, elas acabam nos conduzindo a algumas respostas. E, basicamente, o texto, ele nos apresenta aqui o que poderia ser um título para essa mensagem. Poderia, eu evitei ele. A voz da transgressão. Né? Mas a gente precisa fazer um questionamento. O que é essa voz? De quem procede essa voz? Quem é que está falando? Né? E depois o texto nos mostra o que é que essa voz fala. É um outro questionamento que eu já fiz. Né? Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ela sugere que no final vai ficar tudo bem, que não tem problema desobedecer a Deus. E por conta disso, nós temos uma frase, né, que a gente não diz que é nem da língua portuguesa, é uma coisa brasileira mesmo. A gente tem uma expressão que eu quero usar como título da mensagem de hoje: danada não. É uma declaração estilo goiano, mineiro do Triângulo, né, do Triângulo Mineiro, que normalmente afirma antes de negar: danada não. Porque, basicamente, há uma descrição nas Escrituras aqui, não só de quem é essa voz, o que é que ela fala, mas a gente também quer ir para o elemento prático que diz respeito a como silenciar essa voz. Então eu quero abordar aqui 3 tópicos, que são perguntas. O primeiro, de quem é a voz da transgressão. O segundo, o que a voz da transgressão fala. E a terceira pergunta, ou tópico, como silenciar essa voz. Quando a gente olha para as Escrituras como um todo, aquilo que a gente pode chamar de macrovisão bíblica, alguns pontos, alguns temas na Bíblia que eles são essenciais, são muito importantes. Um deles diz respeito à obediência. Quando Deus estabelece o primeiro casal lá no jardim, Ele também apresenta a eles não apenas os benefícios de uma relação com Deus, mas Ele apresenta mandamentos, ordenanças. Um muito específico: eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus esperava que houvesse o quê? Obediência. A desobediência ao mandamento de Deus traz um dano não apenas para o primeiro casal, mas até hoje toda a humanidade paga essa conta. Romanos 5,2 diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. E todo o grande projeto de Deus de redenção, de restaurar aquilo que perdemos por causa da obediência, ele nos leva justamente para o lugar da obediência. O Novo Testamento nos ensina que na graça nós podemos não apenas obedecer, mas viver a transformação que durante a lei não era possível. A Bíblia diz que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. No Novo Testamento nós temos uma clara condução a um estilo de vida marcado pela obediência. Aliás, a Bíblia nos mostra que a salvação depende não apenas de fé, mas do reconhecimento do senhorio de Cristo. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo disse: se no seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, será salvo. A Bíblia nunca diz confessá-lo como Salvador, embora ele seja Salvador. Porque a Bíblia diz: se eu confesso como Senhor, eu sou salvo. Se eu tenho o efeito da salvação, é porque ele salva. Mas Salvador não é o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor. E essa palavra Senhor, do grego Kyrios, ela era aplicada ou quando um escravo reconhecia diretamente o seu amo, ou um governante soberano como um César no Império Romano. E quando o próprio Jesus está ensinando, ele diz lá em Lucas 6,46, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, mas não fazem o que eu mando? Ou seja, não há salvação sem o reconhecimento do senhorio. E Jesus define a essência do senhorio como sendo obediência. Nós não podemos dizer
que esse é um assunto secundário, periférico na doutrina cristã. Na verdade, ele é mais central do que parece. Nos últimos anos, Deus começou lentamente a me levar a uma compreensão dessas verdades que elas estão ganhando cada vez mais espaço nas minhas pregações e ensinos. Em 2018, eu escrevi e publiquei um livro intitulado O Impacto da Santidade, mostrando que a santidade é fundamental. Efésios 1,4 diz que Deus nos criou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não é um assunto periférico. E a partir do momento que começamos a ensinar sobre santidade, ficou claro e evidente que a santidade consiste em não pecar. E a definição de pecado é desobediência. À medida que começamos a falar sobre esse lugar de santidade e obediência, Deus começou a chamar a minha atenção para o assunto da graça, que é a força capacitadora para vivermos obediência. Eu escrevi um tratado teológico ainda maior do que o primeiro sobre santidade, sobre graça, como uma continuação desse assunto. Em janeiro do ano passado, eu estava trancado num período de retiro, de jejum, e Deus me trouxe assim uma clareza de entendimento e me guiou a escrever, sistematizando a doutrina, a teologia da obediência. Esse livro ainda nem foi publicado, mas já está pronto há 1 ano e pouco, e acredito que esse ano ainda nós vamos publicá-lo. Mas estou dando essa volta, não é para falar do livro, é para dizer como o assunto da obediência vem ganhando a minha atenção. Sinto Deus chamando a minha atenção há pelo menos uns 7 anos de uma forma muito diferenciada. E foi dentro desse contexto que Deus me levou a parar para avaliar esse versículo que nós estamos lendo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Então, nós precisamos entender que o assunto diz respeito ao que Deus espera de nós, obediência, e ao que Satanás mais vai tentar contra nós, que é nos conduzir à obediência. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento é: de quem é essa voz? Nós vimos que ela fala no coração do ímpio. Mas de quem é essa voz? De onde procede? Ela é responsável, vamos dizer assim, por seduzi-lo, por convencê-lo, por persuadi-lo a pecar, a transgredir. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que se há uma voz falando no coração do homem, e a Bíblia não está insinuando que o homem está falando consigo mesmo, então nós temos um elemento externo, uma voz que vem de fora. De quem é essa voz? Se ela não é humana, ela é espiritual. E se nós a colocamos no plano espiritual, vamos por eliminatória. Assim como ela não é humana, ela também não é divina. O livro de Tiago diz no capítulo 1, no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então a voz não é humana, ela é espiritual, mas não é divina, por eliminatória, quem sobrou. Mas a gente não faz afirmações bíblicas só por lógica e eliminatória. A própria Escritura aponta nessa direção. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós temos uma fala de Pedro, eu vou ler dos versos 3 a 5, num momento específico onde Ananias, com a sua esposa Safira, que tiveram uma direção do Espírito Santo para uma oferta específica, agem de uma forma errada. E o texto sagrado diz assim: então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Detalhe, a responsabilidade é colocada por Pedro sobre Ananias. Você decidiu. Algo que nós precisamos entender é que a voz de Satanás, ela tenta convencer, persuadir, enganar, mas ela não arrasta ninguém ao pecado. Para que o pecado seja consumado, é necessário que haja interação do ser humano, e ele tem responsabilidade nisso. Então, vou repetir a pergunta: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha ocorrido. Eu vou deixar o elemento do juízo sobre Ananias e do temor que é a consequência do juízo para explorar ao final da mensagem. Mas nesse momento é importante reconhecer que a própria Escritura está sinalizando: Satanás encheu o coração de Ananias. Então, como eu disse, ele não arrasta. Um dia
uma pessoa estava confessando um pecado assim, na verdade não era um pecado, era uma série de pecados, era um pecador em série, vamos falar assim. Né? E, à medida que ele foi descrevendo aquele quadro que só se tornava pior, eu, admirado, deixei escapar, acho que pensei alto. Falei, como é que você conseguiu chegar a esse ponto? E ele simplesmente olhou para mim e falou, a culpa é do Satanás. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, ele que é o tentador. O tipo, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A culpa é do cão, é do miserável do Satanás. Então, naquele momento, eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu acho que você está um pouco equivocado com o seu entendimento bíblico e você nunca vai vencer dessa forma. Né? Ele falou, não, a Bíblia diz que Satanás é tentador. Eu acho interessante que na hora de pecar, o crente nem lembra o que a Bíblia diz, mas depois que peca, vira teólogo para justificar aquilo que fez. Então, já vi gente explicando, dissertando sobre Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, faço. Né? E o camarada tenta virar teólogo depois. Falei, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, e diz com muita clareza no capítulo 10, no verso 13. Né? Ele fala a afirmação do verso 13 no contexto da declaração do versículo anterior, que é o 12. Ele diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em primeiro lugar, a responsabilidade de permanecer em pé e não cair, ela é dada a mim e a você. Na sequência, ele afirma, não sobreveio a vocês nenhuma, a palavra nenhuma aqui é importante, nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, eu tenho dito de forma frequente que o engano de muito crente é acreditar que a tentação é sobrenatural. Quando a Bíblia, na verdade, está dizendo que ela é natural. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana não é sobre-humana. Ela é natural, não é sobrenatural. Aí o camarada insistia comigo e ficava lá dizendo, mas Satanás é tentador. Eu dizia, ele é tentador. Mas a tentação não é maligna ou diabólica na sua essência. Ela parte dele, mas a definição do que é a tentação é que é algo humano. O livro de Tiago diz no capítulo 1, né, e no verso 14, a Bíblia diz, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Quem te trola é o seu próprio desejo, é a sua carnalidade. Então, Satanás tenta explorar isso. E esse camarada não queria nem me ouvir, ele ficava dizendo, Satanás é tentador. Eu dizia, tá bom, então vamos lá. O tentador está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ser sobrenatural. A tentação do lado de dentro é natural. O tentador do lado de fora, sobrenatural, não pode enfiar dentro de você um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer é colocar um menu, o cardápio debaixo do seu nariz e provocar o seu desejo. Nós precisamos entender que a voz da transgressão, ela é definida como maligna, mas ela não arrasta ninguém ao pecado. Ela atrai, ela seduz, e como a gente costuma dizer no Brasil, o golpe está aí, cai quem quer. Nós precisamos ser alertados, e a Escritura faz isso de forma recorrente, de que há uma tentativa de nos enganar. Outro dia eu vi um pastor pregando, ele dizia, o pecado não oferece nenhum tipo de alegria. Eu pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. O problema é que é uma alegria que não dura. Em Hebreus 11, 25, a Bíblia fala dos prazeres transitórios do pecado, passageiros. Então, como a gente costuma dizer lá no sul do Brasil, muita manchete para pouca notícia. Se promete muito e se entrega pouco. Então, quando a gente olha para as Escrituras, há uma definição do pecado sendo apresentado como engano. Hebreus capítulo 3, verso 12, começa com advertência. Tome cuidado, irmãos. Isso você pode ler de diversas formas. Vigia, presta atenção, abre o olho. Ou se preferir uma versão mais pentecostal raiz, vigia, varão. E diz, tomem cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Primeiro ele diz que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário. Ele diz, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a proposta sempre foi de engano. E daqui a pouco nós vamos analisar o que a Bíblia diz lá sobre o primeiro episódio de tentação, queda, pecado.
Mas em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, Paulo, usando justamente esse primeiro evento lá no Jardim do Éden, apresenta uma advertência para mim e para você hoje. E ele diz assim, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, a definição de pecado é engano, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O livro do Apocalipse explica no capítulo 12 que Satanás é a antiga serpente. Então, independente de qualquer discussão, aliás, ontem à mesa, em família, tivemos uma dessa, né? Falando a respeito da serpente, era o animal, não era o animal estava endemoniado, é uma alegoria. Eu falei, o mais importante é que a Bíblia define e apresenta Satanás por trás disso. Mas a Bíblia não pega isso apenas como uma história, um evento ocorrido muito tempo atrás, lá no começo da história da humanidade, ela apresenta um paralelo. Paulo está preocupado com os irmãos da igreja de Corinto. E com o encargo pastoral ele diz, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente, nenhum de nós pode se colocar num lugar acima de qualquer suspeita. A Bíblia fala de uma batalha a ser travada contra o pecado, em Hebreus capítulo 12. Nós precisamos permanecer continuamente no estado de vigilância. Lembrando, eu vou ficar repetindo isso, o golpe está aí, cai quem quer. A gente precisa de atenção. E acredito que a primeira coisa é reconhecer que a voz da transgressão, ela é maligna. Embora ela vá tentar explorar o nosso desejo, nós precisamos entender que tudo o que está por trás disso é um cenário maligno, um planejamento diabólico para afetar, obviamente, negativamente, a minha e a sua vida e nos afastar da relação com Deus. Agora, se a gente consegue parar para pensar que essa voz é maligna, que todo convite ao pecado, toda sedução que tenta nos arrastar para transgredir a Deus é essencialmente algo maligno, eu acredito que, em primeiro lugar, a nossa capacidade de resistir pode mudar. Mas, em segundo, o pecado não seria chamado de engano se ele fosse tão facilmente detectável. É interessante como algumas imitações bem feitas, elas podem dar trabalho até para alguns experts. Seja um relógio falsificado, uma nota falsificada, né? O engano, ele acaba conseguindo ter espaço, porque muitas vezes ele vem com cara, ele vem parecido com aquilo que é verdadeiro e genuíno. Mas, quando a gente fala do engano, a próxima pergunta e questionamento que eu quero fazer aqui é o que a voz da transgressão fala. Nós sabemos quem está falando, Satanás. Ele não nos arrasta, ele tenta nos seduzir, mas o que é que ela fala? E aqui eu acredito que nós temos um ponto importantíssimo. Quando você olha para o texto inicial, Salmo 36, 1 e 2, a Bíblia diz assim, a transgressão lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Em primeiro lugar, ninguém vai descobrir o que você fez. Se descobrir, não vai ser tão odioso ou tão complexo. Resumindo, está nada não. No final das contas, não é tão complexo. Nós precisamos simplesmente parar para pensar, se desde o início o padrão é esse, a pergunta a ser feita é, será que isso mudou hoje? Eu posso lhe garantir que não. Satanás ainda trabalha dentro de uma premissa, desobedecer a Deus não é tão complexo, não é tão complicado, não vai ter problema, as consequências não são assim tão ruins, né? Se for descoberto algumas consequências, também não é tão odioso, ou seja, a tentativa é sempre amenizar o impacto e o dano do pecado. O que me faz analisar uma mensagem que o povo está rotulando de hipergraça nos nossos dias como bem alinhado com o padrão de Satanás e não de Deus. Porque tem muita gente ensinando, dizendo que está tudo bem pecar, porque se você está preocupado com isso é porque não entendeu a graça. Gente, a graça não é permissão para pecar, ela é o antídoto. Ela é o remédio para vencer, para te manter longe, para te capacitar para a obediência. Toda mensagem que sugere que o pecado não tem consequências, ela não é divina. Quando nós olhamos para a Escritura, e agora eu quero voltar lá em Gênesis 3, o primeiro relato de tentação e queda que a Escritura registra, e não registra apenas para que a gente soubesse disso numa perspectiva histórica, o que aconteceu, com quem, quando. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. O apóstolo Paulo, falando sobre os eventos ligados à nação de Israel no Antigo Testamento, diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência.
para nosso exemplo, para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. E Gênesis 3, de 1 a 5 diz, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ou seja, qual é a advertência divina? Se vocês obedecerem, haverá consequências. Toda transgressão tem consequência, e ela nunca é positiva, ela é negativa. O Senhor diz, no dia em que comer, vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Deus está impedindo vocês de ser como Ele, de acessar o que Ele tem e privou vocês. E quase sempre a mensagem do pecado é essa. É difícil ser crente. A gente está sendo privado de um monte de coisa. Deus está sabotando a gente. Né? Ele simplesmente está atrapalhando a nossa capacidade de poder ser feliz. Gente, eu não sei você, mas quando eu era criança, eu olhava para os meus pais, tanto meu pai como minha mãe, como criaturas que existiam para cortar o nosso barato. Porque tudo que aparentemente era bom, eles proibiam. Até o dia em que me tornei pai. Na maternidade, a hora que Israel saiu, só a mãe consegue achar aquela criança bonita. Gente, uma cesárea, o menino ainda sai coberto de sangue, de placenta, aquela cara de joelho amassado. A gente ama, mas dizer que era lindo desde o primeiro momento não era. Pela fé, a gente sabia que daqui a pouco ficaria. Mas quando eu olhei para aquele bichinho, meu coração o amou de uma forma como só quem é pai entende. A primeira coisa que me passou pela cabeça era a vontade de sair correndo dali e ligar para meus pais. Ou escrever. Eu sou da época que interurbano era caro. Então você considerava escrever uma carta, às vezes, em vez de ligar, pedindo perdão a eles por tudo. Porque quando eu entendi o zelo de proteger aquela criança do que é mal para ela e ela não consegue entender porque é ingênua, eu consegui entender a maneira como eles me olhavam. E sabe, a maioria de nós ainda está na versão de relacionamento com Deus das crianças, achando que Deus é aquela criatura que existe para cortar o nosso barato. Que não entende que mandamentos que estabelecem limites, proibições, foram dados por amor para a nossa própria proteção. E Satanás sempre vai tentar explorar esse elemento. Não é bem assim. O que? Deus disse, vocês vão morrer? Vão nada. Agora, gente, a pergunta é, eles são criados por Deus, têm um convívio diário de comunhão e intimidade com o Criador, cuja voz deveria ter credibilidade na sua vida. Um elemento estranho aparece de uma hora para outra dizendo, não, não é desse jeito, é assim. Em quem é que você confia? O problema é que essa voz diz o que a gente quer ouvir. Ela explora desejos e anseios de coisas que a gente gostaria que fosse desse jeito. Ontem nós estávamos conversando na mesa justamente sobre isso. E eu falei, gente, difícil entender Eva parar para conversar com a serpente. Se sou eu no jardim, ouço um psh, e olho a serpente dizendo, vamos levar uma ideia, eu estava correndo como se não houvesse amanhã. Porque, no mínimo, já acharia muito estranho. Né? Agora, o que quer que seja que está acontecendo ali, leva aquele primeiro casal, em primeiro lugar, a mulher, mas acredito que o homem tem um papel ainda, né, mais sério em toda essa negligência do que se possa imaginar. E, de repente, a voz de Deus está sendo colocada em xeque. Ele diz, não, a consequência não é bem assim. Na verdade, vocês vão se dar bem. Não tem chance de vocês se darem mal. Então, esse é o padrão. Por isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios, como nós lemos antes, dizendo, eu temo que assim como a serpente com a astúcia enganou Eva, que a mente de vocês seja corrompida e se aparte da simplicidade. Porque ele está dizendo que o diabo tem um modus operandi. Ele tem um padrão, uma maneira de lidar conosco. E ele está dizendo do jeito que foi lá no início, a maneira como ele continua operando até hoje. Porque, como diz a máxima do futebol, o time que está ganhando não mexe. A estratégia está dando certo para que mexer. O diabo segue exatamente dentro do mesmo padrão. Então, eu e você precisamos simplesmente olhar e reconhecer. Deus está dizendo, o pecado tem consequência. Satanás está dizendo, o pecado não tem consequência. Deus está dizendo, se transgredir, desobedecer, vai dar ruim. O diabo está dizendo, dá nada não. A pergunta é,
Como é que eu e você temos que lidar aí? E a resposta é: o golpe está aí, cai quem quer. Além do caso de Ananias e Safira, que nós vemos Deus julgando não só Ananias, mas depois a própria Safira, nós temos outros exemplos de advertências bíblicas, que deixam claro que não dá para concordar com essa ideia de não dar nada, não. Apocalipse capítulo 20, palavras saem da boca do próprio Senhor Jesus, falando a uma igreja de gentios convertidos, ou seja, nós não estamos falando, como alguns tentam alegar, de um padrão do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Estamos falando de algo que é claro dentro da perspectiva da graça, né, que é a revelação neotestamentária. Apocalipse 2, de 20 a 23. O Senhor Jesus falando ao anjo da igreja de Tiatira: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. A pergunta é: insistência no pecado, dá para dizer, no final das contas, que dá nada não? De forma alguma. O problema é que tem muita gente confundindo a longanimidade, a paciência de Deus, a longanimidade, dele tempo para que se arrependesse. Gente, Deus nunca manifesta juízo de forma imediata e instantânea. Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes do juízo, Deus sempre está oferecendo misericórdia. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Tropeçou, não vou te julgar, vou te dar oportunidade. Continuou tropeçando, estou te dando mais tempo e oportunidade. Insistiu, estou te dando mais tempo e oportunidade. Só que as pessoas confundem longanimidade com impunidade. São coisas completamente distintas. Longanimidade é Deus dizer: não trago a punição de imediato. Quero te dar chance de se arrepender e consertar. Impunidade seria: pode fazer o que quiser, que no final das contas não dá nada, não. E isso a Bíblia não sustenta. Tanto que agora Deus está dizendo: basta, deu. Eu vou colocar essa mulher, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Se isso não é juízo, me diga o que é. E daqui a pouco nós vamos mexer no assunto do juízo. Ainda não é hora. Mas a Bíblia nos mostra que o tempo todo, essa voz da transgressão, ela simplesmente tenta nos levar a agir de forma inconsequente, de não medir as consequências ou de não acreditar que haja consequências. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Cuidem, de novo, tome cuidado. Porque, em outras palavras, o golpe está aí. Vamos lá, gente, o golpe está aí? Cai quem quer. Hebreus 12, 16 e 17 diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú foi inconsequente. Ele simplesmente negocia, vende o direito de primogenitura e acredita que uma choradinha depois iria resolver o problema. E há muitas pessoas agindo no mesmo padrão. Esse é o modus operandi com o qual Satanás trabalha. Ele sempre vai tentar levar as pessoas a acreditar: não há problema, não há consequência. Mas não é o que a Bíblia diz. Mas a pergunta prática, essa é a terceira e última, onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Como silenciar essa voz da transgressão? Nós sabemos de quem ela é, de Satanás, embora ela não arraste, ela influencia. Nós sabemos o que ela fala, é sempre tentando amenizar as consequências, né? Agora, como silenciar essa voz? Nós vimos no texto inicial que o que conduz ao pecado é a falta de temor. O Salmo 36:1 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Num ambiente onde não há temor de Deus, a voz da transgressão tem espaço. Ela consegue fazer barulho. Ela acaba tendo voz. No ambiente onde não há temor. Isso tem que ser destacado. Porque, por outro lado, a Escritura é clara em mostrar que o temor de Deus ajuda a evitar o pecado. Em Êxodo 20:20, a Escritura diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava apavorado. Porque quando a glória, nuvem escura da Shekinah, desce sobre o cume do Sinai,
A Bíblia diz que houve relâmpagos, vozes, terremotos, fogo, som de buzina, e a voz de Deus se manifesta de forma audível. O povo fica apavorado. Moisés se levanta e diz, não tenham medo. Mas ele diz, Deus quis que o temor dele estivesse ante vocês. Então, primeira coisa, há uma distinção entre medo e temor. Medo tem uma conotação negativa, algo ruim. Você não precisa ter medo de Deus, como deveria ter de algum tipo de animal selvagem que poderia te despedaçar. Eu não consigo explicar para vocês a distância que eu mantenho de qualquer lago aqui na Flórida. Alguém diz, não, é que o senhor não está acostumado. Eu falei, eu prefiro continuar não estando acostumado. Um dia desse eu brinquei com um amigo lá do Recife, por causa da fama da praia de Boa Viagem, dos tubarões. Falei, cara, aqui eu não abro nem a janela do carro quando eu passo. Eu for pastor. Do lado de fora não tem perigo. Né? Mas eu e você precisamos entender que a gente não precisa ter medo de Deus, no sentido ruim, negativo. Quando a nação de Israel estava vivendo o auge da apostasia, Deus diz, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O tempo todo Deus está procurando o nosso melhor. O problema é quando a gente insiste em não andar de acordo com o que Ele tem. Ignora as advertências de viver nesse lugar de rebeldia e desobediência. Então, não precisa ter medo, no sentido negativo. Toda a nossa relação com Ele pode ser íntima, amorosa, de comunhão, com todo um aspecto positivo. Mas o texto está dizendo, Ele queria que o temor dEle estivesse diante de vocês, para que vocês não pecassem. Se existe um elemento que vai nos prevenir, nos ajudar a prevenir a queda, a inclinação ao pecado, se chama temor. E quase não se fala mais sobre isso nas nossas igrejas. Porque, de alguma forma, o assunto vem sendo cada vez mais negligenciado, abafado, em alguns lugares, eliminados. Eu lembro de um dia que eu estava pregando sobre o assunto e uma pessoa falou, temor é coisa da velha aliança, da lei. Eu falei, que Bíblia você lê? Porque eu olhei para ele e falei, a minha Bíblia, e quando a pessoa fala minha Bíblia, né, obviamente ela está sendo irônica e sarcástica, porque supostamente a gente deveria ter todo mundo a mesma. Mas eu falei para ele, a minha Bíblia diz em Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Uma carta escrita a uma igreja do Novo Testamento, gentios convertidos que não estão debaixo da lei, usando a expressão temor de Cristo. Como é que isso pode ser do Antigo Testamento? Não existe a menor chance de você tentar deturpar isso. Aliás, o profeta Jeremias, esse sim, escreveu durante a lei, mas estava falando da nova aliança, de algo que viria, que é o que nós estamos vivendo hoje. E diz em Jeremias 32, 40, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Deus está dizendo, para poder fazer o bem que eu quero fazer, eles têm que se distanciar do pecado, em vez de se distanciar de mim. Então, para guardá-los, porei o meu temor no coração deles. Como é que o temor não é para nós? Não é para hoje, não é para esse tempo? A Bíblia diz em Atos 2, 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Existe um aspecto do temor que é coletivo, existe um aspecto que é individual. Em cada alma havia temor. Atos 9, 31, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo, outras traduções dizem, no auxílio do Espírito Santo, crescia em número, caminhando no temor do Senhor. O próprio desenvolvimento da salvação, de acordo com Paulo em Filipenses 2, 12, é fundamentado no temor. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Não há como negar a importância do temor, a santificação. Nós temos a santificação inicial no novo nascimento, mas temos o que chamamos, na teologia, de uma santificação progressiva. Ela depende do temor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santidade não será aperfeiçoada sem o temor, porque onde há ausência de temor, a transgressão prevalece. E quando nós falamos do assunto temor, o que é que nós precisamos entender? Provérbios 8,13 diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Temor nos leva a um lugar de não apenas não aproximar, não apenas não negociar, mas odiar o mal. Provérbios 16,6 diz, pelo temor do Senhor se evita o mal. Evidente que o temor do Senhor é uma prevenção quando falamos do pecado.
Mas o que eu e você precisamos entender é qual a relação entre temor e juízo. Porque normalmente Deus julga quem não teve temor. Mas até quando julga, ele está tentando restaurar o temor que não está presente ou não no nível que deveria estar presente. Quando ele julga Ananias, a Bíblia diz, sobreveio temor a todos os que ouviram essas coisas. Então, à medida que nós vamos olhando para as Escrituras, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, detalhe, não é alguém caiu, não é alguém que tropeçou. A pessoa escolheu viver nesse lugar, está sendo repreendida. Né? Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, Mateus 8, vai você sozinho e repreende. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Gente, o propósito da repreensão não é acabar com ninguém. É recuperar, é restaurar. Ele diz, mas se não ouvir, volta com testemunhas. Se ele ouvir você as testemunhas, ganhou o seu irmão, porque o propósito continua a ser restauração. Se não ouvir, leva à igreja. E se não ouvir a igreja toda, desliga do meio de vocês, considera gentil e publicano. Porque a repreensão, ela é recorrente até chegar ao último nível. Não existe arrependimento, não existe uma desistência dessa atitude de transgressão, haverá consequências sérias. Agora, o que Paulo está dizendo, quanto aos que vivem no pecado, é aquele que já está sendo repreendido, não quer mudar, repreenda-os na presença de todos. Aqui é o terceiro nível do que Jesus ensinou. Para que também os demais temam. Você consegue imaginar uma reunião onde a coisa chegasse a esse ponto? E o pastor dissesse, fulano de tal, por favor, fique em pé. Você é um sem vergonha, que vem sendo repreendido em todos os níveis, pessoal, com testemunha e agora publicamente. Se você não abandonar essa prática de pecado. Agora, quando a pessoa chegou nesse nível, desprezando todas as outras oportunidades, não quer dizer que ainda não possa, porque a Bíblia diz, se ouvir a igreja, a repreensão pública, ainda foi restaurado. Mas ele já está na iminência de chegar ao ponto onde não vai ouvir mais ninguém. Só que Paulo está dizendo, para que os demais temam, se não dá para salvar aquele, que o confronto dele salve os demais. Ou seja, quando você olha para a questão do temor e juízo, a falta de temor conduz ao juízo, mas a manifestação do juízo deveria restaurar, né, ou até mesmo aumentar a questão do temor. E quando eu olho para uma igreja que vive avivamento, nós precisamos entender quando o nível de glória sobe, o nível de juízo sobe junto. Tem muita gente clamando por avivamento. Um dia desses, o pastor me disse, estou orando para a gente voltar a ser como a igreja de Atos. Falei, é melhor botar uma funerária do lado da igreja. Ele me olhou assustado, falei, meu amigo, à medida que o nível de glória sobe, o nível de juízo sobe junto. Nenhum de nós pode ignorar, e essas verdades têm que voltar a ser pregadas. Com a próxima oportunidade, quero falar de algo aqui que recentemente falei lá em Curitiba, sobre o justo juiz. Nós precisamos entender que um dia todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta de tudo. Né? Você pode esconder as coisas das pessoas, mas não de Deus. Haverá um dia de prestação de contas. Agora, voltando no assunto de agora, eu e você precisamos entender que graça e temor não são divergentes, eles são complementares. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 28, a Bíblia diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. A presença da graça, mesmo sendo retida, não ignorada, ela não exclui a presença do temor. E ele termina dizendo, porque nosso Deus é fogo consumidor. E essa fala foi usada lá atrás, quando Moisés, ele está falando da parte de Deus, o Senhor permitiu isso tudo para que o temor dele estivesse diante de vocês, para que vocês não pecassem. É nesse contexto que existe uma declaração de que Deus é fogo consumidor. Ou seja, quando nós olhamos para a importância do temor, vai guardar o nosso coração. Gente, vamos pensar em José, no Egito. A mulher de Potifar não deu em cima dele uma vez. A Bíblia diz que ela fazia isso todos os dias. Ou seja, é uma tentação recorrente. Qual é a resposta de José para essa mulher? Ele não vai dizer, dona, desculpa, a senhora não faz meu tipo. A resposta dele é, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele não está dizendo que a mulher não era atraente. Aliás, para um cara de alta posição, numa época em que, né, toda a dinâmica de relacionamento funcionava direito, é quase impossível esse cara não ter a dona do lado dele. Mas José está dizendo, como que eu faria isso contra Deus?
Eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Eu não posso brincar com Deus. E muitas vezes eu converso com pessoas que sequer pensam nisso. Vamos tentando restaurar um casamento completamente destruído, porque uma das partes, né, adulterou, a outra foi lá para se vingar do que fez pior. Eu falei, por que você fez isso? Para me vingar dele. Eu falei, o que é que Deus tinha a ver com isso? A pessoa, como assim? Fiz contra ele, não fiz contra Deus. Como é que você não fez contra Deus? O seu pecado é uma agressão contra Deus. O Deus que te amou, cuidou de você a vida inteira. Então, para se vingar de alguém que te fez um mal, você cospe na cara de quem cuida de você? A pessoa olhou e falou, eu nem pensei nisso. Falei, tenho certeza que não. Porque se estivesse lembrando de Deus e temendo a Deus, não faria uma bobagem dessa. Então, nós precisamos entender, gente, que o ensino bíblico deveria nos conduzir a um lugar de temor. Um dia estaremos diante dele. Um dia responderemos a ele a respeito de todas essas coisas. E quando a Bíblia diz sobreveio grande temor a todos os que ouviram o que aconteceu com Ananias e Safira, significa grande temor, existem níveis. Tem gente que não é que ele está zerado no temor, mas ele está no nívelzinho básico. Porque o nível de compreensão e revelação dele nessa área é pequeno. Mas nós precisamos crescer no temor do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. É preciso cuidado com a voz da transgressão. Eu vou repetir mais uma vez, o golpe está aí, cai quem quer. O apóstolo Paulo diz isso em outras palavras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O contexto que Paulo está falando aqui é perdão. E diz, eu não posso deixar de perdoar quem ofendeu, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós precisamos lembrar que a briga é com ele, gente. O Antigo Testamento está cheio de guerras que o povo de Deus praticava contra os povos da terra de Canaã. Paulo escreve aos Efésios e diz no capítulo 6, no verso 12, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nós não estamos brigando com inimigos naturais como eles tinham. Nossa guerra é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Quer você esteja consciente, quer não. Nós estamos em guerra. E a guerra é contra o reino das trevas. E nós não podemos ignorar as intenções do nosso inimigo. Para seduzir, ele vem e diz, o que Deus falou não é tão sério assim, não vai ter consequência, ele está te privando. Mas o que ele realmente quer é simplesmente nos enredar e nos derrubar. E nós não podemos ignorar essa intenção. Segundo lugar, que ninguém se engane acerca das consequências do pecado. As pessoas tentam exaltar um atributo de Deus em detrimento de outro. Então, o que eu mais vejo esse povo falando do não dá nada não é o dia que você entender que Deus é amor. Eu digo, a mesma Bíblia diz que Deus é justo. E ele não pode, em nome de um atributo, o amor, deixar de lado outro atributo, que é a justiça. Gálatas capítulo 6, verso 7, é claro em dizer, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Na sequência, no verso 8 de Gálatas 6, ele diz, quem semeia para a própria carne, da sua carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tudo que se planta, se colhe. E nós não podemos simplesmente acreditar, né, que as coisas não terão consequências. Pela graça de Deus, existe, né, depois de arrependimento, recuperação, restauração, mas mesmo quando somos perdoados e restaurados, os pecados deixam consequências. Você lembra de Davi? O profeta Natã traz uma mensagem que eu costumo dizer, é uma janela de graça que se abre na lei. Porque ele diz, o seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Pela lei de Moisés, tanto pelo adultério como pelo homicídio, ele tinha que morrer. Pelo decreto real que ele tinha acabado de proferir, sem saber que estava julgando a si mesmo, ele tinha que morrer. E ele está dizendo, Deus perdoou, não vai morrer. Aí o cara pensa, aleluia, deu nada não. Aí o profeta continua, mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da sua casa. A vida de Davi vira um inferno depois desse pecado. E foi perdoado? Foi, mas colheu inúmeras consequências. O apóstolo Paulo, antes da conversão, perseguiu a igreja. Ninguém pregou e falou mais sobre fé, justificação e graça do que Paulo. A mesma Bíblia registra.
com 3 dias de convertido, ele trancado, jejuando e orando num quarto, disposto, né, a recomeçar a viver a nova vida, vem Ananias enviado pelo próprio Jesus. E Ananias vem trazer uma palavra, podemos chamar de profética, ainda que, né, ele naquele momento necessariamente não estivesse falando pelo Espírito, mas recebeu do próprio Jesus, está sendo um instrumento. Ele chega e diz, você vai ser minha testemunha diante de reis. Reis, no plural, significa o quê? Seu ministério não estará confinado à nação de Israel. Eu vou te dar um ministério internacional. Rapaz, você vai olhando a natureza daquelas profecias, são enormes. O Senhor faz questão de dizer, mas tem também um negocinho aqui, ó. Imagino o Ananias falando, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. E nesse dia, eu brinco que Paulo ganhou o dom do para-raio. Porque, meu amigo, onde ele chegava, tudo em cima dele. Quando você olha as coisas que a Bíblia registra que Paulo enfrentou, fora as que não registra, você pensa, como esse cara conseguiu? Mas Jesus está olhando para ele dizendo, te perdoei. Você perseguiu o meu povo, não foi? Vai colher o que plantou. Gente, nós não podemos brincar com o pecado. Eu costumo dizer que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Porque tem crente que já está numa malandragem, depois eu peço perdão. E deixa eu te dizer, você pode se arrepender, você pode ser restaurado, mas essas consequências, elas inevitavelmente se manifestarão. E quando nós falamos de temor, a gente não quer brincar com Deus. O que a própria Escritura diz, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o remédio é o temor de Deus. E o temor de Deus é mais do que sentimento, é uma ação. O Salmo 111:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam, não apenas os que o sentem. O temor de Deus é mais do que sentimento, ele conduz a ação, é um estilo de vida, de conduta. Então lembrando o que José falou, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu quero ler uma última vez o nosso texto inicial, Salmo 36, 1 e 2. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. No contexto dos Salmos, no Antigo Testamento, quando ele fala do ímpio, ele não está falando necessariamente dos outros povos. Está falando de gente, mesmo no meio
no ambiente onde nós amamos, a gente de fato... No ambiente onde a gente ama as pessoas, a gente precisa ter zelo, ter cuidado e carinho. Para quê? Para que ninguém se afaste de Deus, né? Para que ninguém se distancie. É um ambiente de cuidado mútuo. Assim como muitas vezes eu já fui exortado com muito amor por pessoas que não eram necessariamente meus líderes. A gente disse, pastor, eu tive a impressão de que o senhor agiu de uma forma que pode ser... Eu digo que você está certo, eu estou errado. Muito obrigado pela sua ajuda. A Bíblia fala de um ambiente de cooperação mútua. Aliás, o Novo Testamento está cheio do que nós chamamos de mandamentos recíprocos. São coisas que nós fazemos uns pelos outros. Orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros, né? Exortai uns aos outros. Não existe esse negócio da carteirada. Nós temos um ambiente de governo, existe dentro da estrutura de governo da igreja autoridade, mas repreensão ela é feita por quem se importa. Então, Paulo diz a Timóteo, se você for repreender o homem idoso, faça-o como se faz a um pai. Ou seja, não é o filho criança que vai repreender um pai, mas um filho adulto. Ele pode ajudar o pai com muito amor, com muito respeito. Então, nós precisamos, né, de toda essa diversidade de ambientes, não só o culto público, os relacionamentos, as reuniões menores, né, o nível de convívio, onde aquilo que precisa ser mudado na nossa vida suja. E a ideia... não é, nunca foi, nunca será controle. É simplesmente apoio, suporte mútuo. A vida em comunidade é importantíssima. Até porque nesse ambiente a gente está mais sujeito a errar do que quando estamos sozinhos. É difícil alguém errar sozinho. Nunca vi ninguém morando sozinho fugir de casa. Porque se tiver nesse nível de conflito que você não aguenta nem você mesmo, a coisa está mais séria do que imagina. Né? Mas muitas vezes, outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, casamento não é fácil. Eu falei, meu amigo, não é só o casamento. Se o problema fosse o casamento, só marido e mulher se desentendiam, os filhos não brigavam. Não brigavam entre eles, entre os irmãos, não discutiam com os pais. Relacionamentos não são fáceis. Em qualquer nível. Eu, antes de casar, tive um treinamento. Morei com um pastor amigo, né? A gente dividiu o mesmo apartamento, que tinha dois quartos, era melhor pela questão da despesa. E a gente brinca que foi um treino para o casamento um para o outro, porque a gente brigava todo dia. Não era briga séria, mas sim, discordava a respeito de tanta coisa. E a gente começou a entender que em qualquer lugar você precisa de ajuste. Então, Deus tem planos para essa vida em comunidade, seja a vida familiar, né? Seja a igreja enquanto família da fé. Paulo escreve aos Coríntios e diz, até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora do conflito que a gente vê quem está maduro, quem não, gente. E o quanto nós precisamos crescer. Então, se você tivermos a mentalidade correta, né, a gente não precisa sair desse lugar debaixo de culpa pelo que ainda não foi mudado. A gente pode sair desse lugar debaixo de encorajamento. Eu vou crescer em santificação. Eu vou ser aperfeiçoado na minha santidade pelo temor do Senhor. O temor de Deus precisa ser cultivado. Né? Nós precisamos carregar esse senso de agradar a Deus. A Bíblia tem uma doutrina que fala sobre o amor de Deus por nós. Mas ela tem uma outra doutrina, outro ensino que fala da importância de agradar a Deus. E são coisas diferentes. Não importa o que você faz, de bom, você não vai ser mais amado por Deus do que já é. Não importa o que você faz de ruim, você não vai ser menos amado do que é. Mas a pergunta é, se não importa como eu me comporto, ele vai me amar da mesma forma, por que é que eu tenho que me comportar? Porque se você quiser agradá-lo, é outra conversa. Eu tive que ensinar isso aos meus filhos. Não importa se vocês fizerem de bom ou de ruim, papai não vai amar mais nem menos, mas se vocês querem me agradar, a conversa é outra. E a Bíblia fala sobre agradar a Deus. Não é uma tentativa de ser mais amado. É simplesmente uma resposta ao amor dele. Outro dia alguém me perguntou, falou, não entendo sua dedicação, parece que você quer merecer algo. Eu falei, você está maluco? Quando a Bíblia diz que tudo que nós experimentamos é pela graça, mediante a fé, não tem espaço para o mérito. Ele falou, então por que você dedica? Eu apontei para cima e falei, porque ele merece. Eu não estou tentando merecer nada. E a Bíblia diz, vivei de modo digno do Evangelho, da vocação com que vocês foram chamados. Nós precisamos melhorar nossa resposta a Deus. E tem espaço para isso. E eu quero te encorajar. Não dê espaço à voz da transgressão. Silencie ela pelo temor de Deus.
Reconheça que é uma ação maligna. Reconheça a maneira como ele tenta seduzir, sempre tentando te convencer que não há consequência. E faça de hoje em diante as melhores escolhas. Se há necessidade de arrependimento e de algum nível de conserto, você também pode fazer isso aqui e agora. Mas eu gostaria que nós orássemos, suplicando ao Senhor que nos dê graça para andar em vitória. Há uma provisão de Deus para que eu e você possamos caminhar em vitória sobre o pecado. Assim como o anjo pega aquela brasa do altar, toca na boca do profeta Isaías, Deus ainda tem provisão de santificação para mim e para você. Nós ainda podemos ouvir a mesma voz: a tua iniquidade foi tirada, né? Teu pecado foi removido, né? Há algo mais da parte de Deus. E quando crescemos em santidade, isso não diz respeito somente a um sorriso maior no rosto dele. Significa que não há elementos que atrapalhem uma comunhão mais profunda. Eu quero te encorajar a orarmos a respeito disso. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, assentado mesmo. Pai, nós oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas aqui agora, durante esse tempo de culto e reunião. Nós oramos que a mão do Senhor se estenda e que cada um, sem exceção, possa ser de fato tocado pelo Senhor. Não apenas com uma nova consciência que os ajudem, ó Deus, a permanecer vigilantes. Mas, ó Deus, que haja também despertamento. Que haja de fato, ó Deus, não apenas aquela consciência de temor em relação ao mal e suas consequências, mas a consciência de amor para com o Senhor. De entender que o maior dano não é ser punido, é perder um relacionamento mais próximo e íntimo com o Senhor. Nós queremos nos manter distantes da voz da transgressão. Como diz o livro de Hebreus, nessa luta contra o pecado ainda não resististes até o sangue. Nós queremos lutar até a morte, se necessário. Até o sangue derramado, mas não nos entregarmos àquilo que tenta nos afastar de Ti. Nós oramos por uma nova consciência. Oramos por graça que nos fortaleça e capacite para viver aquilo que o Senhor tem. E fazemos isso orando em nome de Jesus.